Olá a todos, está no ar mais uma edição do Entre Linhas. No programa de hoje, a gente bate um papo com o professor, pesquisador, Dr. Giovanni Alves. Ele é livre docente da Unesp, do campus de Marília, aqui de São Paulo, e um dos maiores conhecedores das relações de trabalho e de saúde dos trabalhadores. Professor Giovanni, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Professor Giovanni, nos meses agora de maio e junho, a ASP ela fez uma pesquisa coordenada pelo senhor sobre as condições de trabalho e a dificuldade para estabelecer metas nos setores técnicos do TJ. Esses dados foram compilados, destrinchados, e a gente vai apresentar os resultados desta pesquisa numa live na próxima sexta-feira, às 19 horas. E aí eu queria que o senhor começasse batendo papo com a gente falando o seguinte: como foi o processo de construção da pesquisa? Quais pontos o senhor considerou importantes serem levados em consideração para poder construir essa resposta que a gente está buscando? Bom, Felipe, a construção da pesquisa foi muito interessante. Não é a primeira pesquisa que eu faço com os trabalhadores e trabalhadoras do judiciário. Eu, pelo menos, há mais de 15 anos, eu faço pesquisas, não apenas estudo, mas faço pesquisa com trabalhadores, trabalhadoras, servidores técnico-administrativos do judiciário e profissionais, agora, psicólogas e assistentes sociais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E essa abordagem que eu procuro dar é uma abordagem sistêmica, né? Eu não vou apenas aprender a questão do trabalho, mas a questão da qualidade de vida, a questão da saúde, e esse tema da produtividade do trabalho e da gestão de metas, que é o tema que foi objeto, né, de reflexão nessa pesquisa que foi coordenada, né, financiada pela Associação das Assistentes Sociais e Psicólogas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é uma pesquisa, eu diria, uma pesquisa pioneira, né? Não é meramente uma pesquisa de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou apenas uma pesquisa sobre opiniões sobre a metas e produtividade do trabalho das profissionais no judiciário. Ela é uma pesquisa sistêmica, complexa, que abrange diversos aspectos e vai compondo isso, né? Então, a composição ela foi feita muito por passos, por aquelas pessoas que responderam o questionário, elas viram a complexidade do formulário, mas era necessário nós termos informações, porque ciência se faz com dados, não se faz ciências com especulação, meramente lendo livros, né? Eu tenho uma biblioteca imensa, mas eu aprendo muito com essa coleta de dados. Inclusive, nós aplicamos não apenas um formulário, né, virtual, mas nós fizemos também grupos focais, né, conversas. Né? Eu acompanhei conversas entre as profissionais e os profissionais, o que é de uma riqueza imensa, porque dá para ter uma visão de como é que é o metabolismo do trabalho na categoria, né, na organização pública e na particularidade que ele representa. Porque, como eu faço pesquisas, tenho experiência de muitas pesquisas no serviço público, né, mas cada categoria é uma riqueza, porque tem as suas particularidades. E eu achei muito feliz essa pesquisa, porque confirmou algumas hipóteses que eu pelo menos nos últimos anos tenho trabalhado para pensar a precarização do trabalho no setor público no Brasil, né? E toda essa discussão, esses dados, essa análise crítica dos dados, eu vou estar apresentando nessa live, inclusive com alguns gráficos
né? Para que a gente possa ter uma visão mais precisa, empírica, rigorosa, mas numa perspectiva de análise crítica, né? Porque o cientista social ele tem que saber lidar com análise crítica dos dados. Apenas os dados eles não dizem muita coisa, né? Você tem que compor a partir de uma perspectiva que articule essas múltiplas determinações da categoria, né? Das profissionais e dos profissionais, quer dizer, a categoria de assistentes sociais e psicólogas, eu não estou lidando meramente com servidores públicos, né? Servidores e servidoras públicos, não é apenas isso, quer dizer, você tem um elemento aí que é um elemento importantíssimo, né? Trata-se de profissionais, de trabalhadoras e trabalhadores que têm uma profissão, né? E isso é um dado que nós não podemos desconsiderar, porque a precarização do trabalho ela vai se dar de uma forma muito particular, muito específica, inclusive com impactos na qualidade de vida e na saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores, e aí, por consequência, na vida, na família, nas relações, o que é uma questão importante. E articulando isso com a questão da gestão, né? Da gestão que o Tribunal de Justiça está adotando, né? O que não é novidade, porque eu acompanho pelo menos há quase 15 anos, né? O choque de gestão no judiciário brasileiro, né? E eu inclusive, já fiz o mapeamento do DNA desse choque de gestão, né? Adotado no judiciário brasileiro, né? E esse DNA me diz o seguinte: é uma gestão neoliberal, com todas as consequências que isso possa significar, e eu vou estar explicando na live as implicações disso, e como os dados que eu levantei, eles confirmam essa hipótese. Eu poderia só chegar aqui com a hipótese, né? Para fazer a crítica da gestão neoliberal, mas eu vou apresentar os dados, né, que não apenas confirmam essas hipóteses, mas levantam um sinal de alerta. E isso é que é importante, gente. Eu diria que a associação está de parabéns, porque ela está cumprindo a função dela de alertar sobre um processo que está em andamento, e não é apenas, isso é importante que se diga, não é apenas na categoria das assistentes sociais e psicólogas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Isso eu acompanho em várias outras categorias do serviço público, né? E vamos começar com a minha categoria, né? Isso também se verifica, esse movimento se verifica entre professores das universidades públicas do Estado de São Paulo, né? E eu tenho acompanhado várias outras categorias profissionais, quer dizer, você tem um processo muito sério, com impactos, inclusive, na precarização subjetiva, que é a desprofissionalização. É um processo reiterado de desprofissionalização. Isso é terrível, né? Para quem é profissional, para quem tem todo um código de ética, quem tem uma formação profissional, inclusive com zelo, né, pela atividade, porque o profissional ele não é meramente um operário, ele não é meramente um servidor técnico administrativo, né, do cartório, ou então um analista judiciário, ou um oficial de justiça, que são funções burocráticas, né? Nós estamos lidando com profissionais, e o que nós estamos vendo que a gestão neoliberal ela é uma máquina de moer profissões, né? E moer trabalhadores e trabalhadoras com todos os impactos que isso tem na vida e na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Então, eu vou apresentar dados, obviamente, né? A construção desse formulário ele já vem de um tempo, quer dizer, a experiência que eu tenho, eu vou acumulando, aprimorando a formulação. No ano de 2000, eu cheguei a fazer uma outra pesquisa para a associação,
né? Mas naquela época foi com respeito a home office, né? Então, esse ano, 2022, eu faço com respeito às metas de produtividade. E é muito interessante que em 2 anos eu acompanho e eu comparo os dados obtidos há 2 anos e os dados obtidos hoje. Então, eu já tenho uma visão que é a evolução desses dados. Isso é que é interessante porque eles batem, né? Uma pesquisa confirma a outra, né? Isso mostra a riqueza de se fazer uma pesquisa para que nós possamos ter um mapa, né? Uma cartografia da precarização do trabalho das profissionais e dos profissionais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E como a gestão de metas ela vai degradando esse processo e vai operando esse processo, inclusive de quebra da solidariedade na categoria. Isso também é outro elemento que eu vou estar colocando. Enfim, a pesquisa ela tem esse acúmulo de experiências, né? Um formulário muito rico em termos de que eu já tinha aplicado isso há 2 anos, de que eu já tinha trabalhado esse formulário com outras categorias, mas eu fiz adaptação, é claro, para a categoria das psicólogas, assistentes sociais do TJ São Paulo, e nós vamos aprimorando isso, né? Inclusive a minha própria formulação, análise, o relatório científico, que deve em breve estar à disposição de todos vocês, né? Ele já vai ampliando questões que já estavam colocados há 2 anos, né, com respeito à natureza da atividade, né, que é o trabalho de psicólogos e assistentes sociais, e com respeito a as implicações objetivas e subjetivas da gestão de metas, né? Esse é o nome, gestão de metas, né? Que, aliás, isso é uma praga no serviço público brasileiro. É preciso que se diga que isso não se encontra só no TJ São Paulo, isso se encontra na universidade, na saúde, não apenas na justiça, na segurança pública, enfim, e é uma lógica produtivista, uma lógica empresarial. Isso aí traz das organizações privadas para as organizações públicas, e é nesse sentido que é uma gestão neoliberal, porque vai detonando, inclusive, a qualidade do serviço público, né? Vai degradando a qualidade do serviço público, vai reduzindo, né? Transformando os produtos em mercadoria, né? Então, um parecer, um relatório é uma mercadoria, inclusive entre magistrados, hein? Uma sentença se torna uma mercadoria, né? Assim como, por exemplo, na universidade você tem hoje a produção científica, os artigos, as aulas meramente quantificados, né? Perderam aquela preocupação com a qualidade e isso vai degradando o trabalho profissional. Hoje eu sou um estudioso dessa degradação do trabalho profissional e não apenas entre assistentes sociais, psicólogos, mas hoje estou abordando a questão dos médicos, dos enfermeiros, dos jornalistas. Então, todas as profissões hoje estão sob ameaça de perderem, de serem esvaziadas no seu sentido profissional. Isso é muito sério, gente. Muito sério, principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade tão carente de profissionais, né, com qualidade de serviço para lidar com essas questões da vida que não pode ser reduzida à lógica do mercado. Essa é a questão. Essa é a crítica que se faz ao neoliberalismo. Quer dizer, se a vida começa a ser reduzida a questões de mercado, é o que nós estamos assistindo hoje no mundo, não apenas no Brasil, um afundamento de uma civilização, né? Um afundamento civilizatório, agora, num tempo de tanta necessidade social e de urgência, né? Que todos nós, né, quem faz ciência social, quem está aí na luta associativa, sindical, né, e os profissionais, eles fazerem esse movimento para a conscientização da categoria, para a negociação coletiva, isso é importante. A função da pesquisa é a associação estar abrindo espaços de negociação, porque, afinal de contas, né, nós estamos numa organização pública, né? Então, isso significa que, por que não? Todos nós
queremos uma qualidade de serviço, né, no judiciário, né, tanto da parte dos magistrados, que eles têm que ter uma preocupação com a questão ética da sentença, né, a produção da justiça, como também as profissionais, né, que elas são, vamos dizer assim, né, elas estão ali dando assessoria profissional, técnico profissional ao juiz, né, nas questões que dizem respeito à efetividade de direitos, né, de direitos sociais, num país tão carente de justiça social. Então, é isso, Felipe. A pesquisa ela foi uma pesquisa simples, foi uma pesquisa conduzida de forma muito objetiva, mas com muito rigor no aspecto metodológico, e é isso que nós iremos expor na live da próxima sexta-feira. Professor, o senhor citou muito a questão da precarização do trabalho. E nessa live a gente tem um tripé para ser discutido, que é a produtividade, que foi precarizada, a saúde, que foi precarizada, e a qualidade de vida, que foi precarizada. E a gente também tem um ponto muito positivo nessa discussão, que é justamente o que o senhor citou de ter acompanhado esse período de 2 anos, o quanto essas questões foram sendo afetadas. A gente estava num contexto, já existia uma precarização antes da pandemia, foi piorado durante a pandemia, e agora tem muita gente, tem muito servidora do setor técnico que não sabe, na realidade, qual será o destino da profissão dentro do serviço público. Então, quero aproveitar e reforçar o convite para vocês que estão nos assistindo, sexta-feira, dia 12 de agosto, às 19 horas, pelo Facebook da ASP, facebook.com/asptjsp, e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/asptjsp, a live com o professor Giovanni, e o ponto alto é ter dados atualizados, ter esses dados analisados e destrinchados, porque, como o professor Giovanni falou, não são somente números, são dados que são apresentados com embasamento científico e analisados e destrinchados, e a gente tem um material que é atualizado, que foi feito agora entre os meses de maio e junho, então tem um cenário muito mais próximo, muito mais certeiro em relação à realidade, não é isso? Inclusive, está surgindo uma outra pandemia aí. Mas a questão que se Exato. coloca é a questão do cuidado com a saúde, né, com a saúde física e mental. E eu diria essa é a importância da pesquisa, porque a pesquisa é um sinal de alerta, é um convite para a categoria ela se integrar mais, inclusive, num movimento associativo para negociar com o Tribunal de Justiça sobre, inclusive, né, o futuro da categoria, que esse futuro ele não está dado, ele é construído através dessa ação coletiva, né, onde a associação tem um papel fundamental, na medida em que ela abre esse espaço, né, de uma pesquisa científica, e isso no Brasil não é uma coisa fácil fazer ciência, porque nós temos toda uma tradição negacionista, né, mas a associação ela me deu toda a liberdade para que eu fizesse essa pesquisa, e eu diria que isso é um ponto positivo, né? É um gol que a categoria marca, né? Mas o jogo não acabou. Quer dizer, é necessário que essa conscientização, né, da categoria, o fortalecimento da associação na negociação, inclusive na questão das metas de produtividade, que nós vamos entrar com mais detalhes na próxima sexta-feira. Eu não entrei aqui porque é uma apresentação. Então, na próxima sexta, a gente vai entrar especificamente nessa questão das medidas, né, da produtividade do trabalho. É possível se ter essa aferição, essa medida, no caso dos trabalhos profissionais, né? E eu falo isso assim, eu estou falando de assistentes sociais e psicólogos, mas são todas as profissões que lidam com gente, né? Será que não é uma transgressão
nós queremos adotar essa quantificação, né, do produto, no caso de categorias, isso pode ser um tremendo crime, né? Um crime mesmo de lesa profissão, né? Porque e essa é uma grande discussão, né? Aberta para todas as categorias. Eu quero ampliar isso daqui para a gente não achar que nós estamos apenas discutindo psicólogos e assistentes sociais, né? Eu também, ao fazer essa pesquisa, eu pensei muito na minha categoria, né? Sou professor universitário, né? Tenho mais de 20 anos, sou professor da Unesp, sou pesquisador do CNPq, né? Tenho uma experiência larga estudando, inclusive internacional, para acompanhar esses processos e saber que isso não diz respeito apenas ao TJ do Estado de São Paulo. Isso aí diz respeito a uma questão mais complexa, mas nós podemos sim dar uma resposta. O primeiro passo é esse, levantando dados para nós termos consciência e melhorarmos, inclusive, a nossa consciência de classe, vamos dizer assim, né? Senão a gente vai, com certeza, né? Isso é todos, aqueles que não procuram se dar conta da realidade, a realidade vai atropelar. E eu espero que isso, né, não aconteça, né, com as profissões que hoje, né, são tão importantes na nossa vida. Obrigado. A gente que agradece, professor Giovanni. Então é isso. Na próxima sexta, Obrigado. às 19 horas, a gente tem uma discussão fundamental e imperdível com o professor Giovanni Alves. Até o próximo programa. Obrigado, Valeu. professor, por ter aceitado o nosso Obrigado. convite.